Será que é tão difícil assim preencher o visto americano? Vamos descobrir comigo? Oi, minha gente, eu sou Sabrina Lombardi, esse é o canal da Roteiros Disney. Se você não conhece, a Roteiros Disney é uma agência de viagens especializada em Disney e nós temos um Instagram, esse aqui, onde eu compartilho várias dicas todos os dias, então segue a gente lá para não perder nada. E se você é novo no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nada. No vídeo de domingo eu dei algumas dicas para vocês sobre visto, né? Algumas coisas que vocês têm que levar em consideração e algumas perguntas que sempre me fazem. Hoje a gente vai passar um passo a passo pelo preenchimento do formulário do visto, que não tem segredo nenhum. Vocês precisam apenas preencher a verdade, o máximo possível, todas as informações, não deixar nada em branco. Sempre tenha as informações de emprego, de endereço, de telefone, CPF, é isso que vocês vão precisar, dados dos pais, dados dos familiares, dados de quem for viajar com você. Então tenha todos esses dados em mãos e preencha com bastante cuidado, atenção e cuidando para preencher tudo bem certinho mesmo. Vamos lá? Aqui no site, aqui a gente coloca português, aqui nós vamos colocar Brasil e vamos selecionar uma das locações no Brasil, vou colocar São Paulo. Colocamos o código e vamos colocar Start an Application, que nós estamos iniciando, né, uma aplicação nova. Esse código é importante, a gente precisa salvar. Aqui a gente vai inventar um nome, mas a gente precisa guardar isso daqui, porque pode ser que a gente use depois, se precisar entrar novamente. E pronto. Aqui a gente tem que... Eu vou responder rapidinho e depois eu volto pra explicar pra vocês, porque senão ele dá um probleminha, geralmente. E nós salvamos e continue application. Mas aqui eu vou explicar para vocês, ó. Os surnames são sobrenomes. Se tiver mais de um sobrenome, você vai colocar todos os sobrenomes aqui. Given names são os nomes, mesma coisa. Se tiver mais de um, você vai colocar aqui. Se você tiver algum nome, né, o seu nome completo em um alfabeto nativo, por exemplo, eu sou indígena, eu tenho o meu nome lá, então tem que colocar aqui. Se você já usou outro nome por um motivo religioso, profissional, seja o que for, também precisa colocar. E se tiver mais de um, você precisa colocar todos. Por exemplo, eu casei e separei. Tive todas essas mudanças de nome, eu preciso colocar todos eles aqui. No caso, não tem, né? E aqui, se você tem um código, né, que representa o seu nome, não. Se é do sexo masculino ou feminino, o estado civil, casado, união estável, união civil, solteiro, viúvo, divorciado, legalmente separado ou outro. E aí, se você coloca outro, ele pede para você explicar. Então, você vai ter que explicar o que é o outro. Data de nascimento. Ó, dia, mês e ano. Aqui tá escrito, ó, DD de day, month, year, tá? Até para não ter a confusão que os americanos usam a data ao contrário. A cidade, o estado e qual que é o seu país. Aí nós vamos para a próxima, que é o personal. Qual a sua nacionalidade? Brasil. Você tem alguma outra nacionalidade? Se você tiver, você vai colocar sim e vai botar qual, né? Ah, eu tenho italiana, alemã. Ou, nesse caso aqui, não. Se tiver o passaporte, precisa colocar as informações do passaporte também, tá? E se você é um residente permanente de algum outro lugar, você também vai precisar colocar. O National Identification Number seria o nosso número de CPF. Então, vamos colocar qualquer um aqui. Só para a gente colocar. Aqui não aplica, não aplica. Qual que é o propósito, né, da sua viagem para os Estados Unidos? Que tipo de visto você quer?
a gente tem que colocar sempre, no caso do que nós estamos fazendo para turismo, é esse aqui, o B. E aí ele vai pedir para você ser mais específico. Aí você bota aqui negócios e turismo, negócios e conferências, turismo, tratamento médico. Sempre esse aqui, B1, B2. Você tem planos específicos de viagem? É que você vai botar sim, se você já tiver passagem comprada e tudo mais, que não é o recomendável. Ou não, se você só tem um planejamento. Aí você vai colocar, eu quero chegar dia 1º de janeiro de 2022. Eu quero ficar 10 dias. E aí, aqui vai pedir o endereço que você vai ficar nos Estados Unidos. Aí você coloca assim, hotel em Orlando. Cidade, Orlando. Ó, aqui tem até o endereço já de um hotel que eu coloquei. Hotel em Orlando. Vamos tirar esse aqui que nós não temos, né? E o zip code, nós não sabemos também. Porque você não decidiu. Ou você pode pesquisar, né, o nome de um hotel e colocar, se você desejar, o hotel que você está planejando. Aqui a pessoa que está pagando a sua viagem. Aí você pode, eu mesmo estou pagando, não vai precisar preencher nada. Outra pessoa, e aí você vai ter que explicar aqui, falar quem que é a pessoa, que relação que ela tem com você. E quando você for levar os documentos, né, financeiros vão ter que ser dessa pessoa, imposto de renda, extrato bancário, o seu empregador, um empregador nos Estados Unidos, ou outra companhia, organização, que daí você também vai ter que explicar aqui. Nesse caso, vai ser a pessoa mesmo que está fazendo. E vamos salvar para a gente não perder, porque às vezes dá um timeout e a gente perde tudo. Depois de salvar, a gente continua aqui. Continue application. Agora eu vou ter que colocar minhas companhias de viagem. Tem outras pessoas viajando com vocês? Sim. Lembra que o Bedo tem a esposa e o filho, né? Você está viajando como parte de um grupo ou organização? Não. Aí eu vou colocar aqui. Ketchu Beda, que é a minha esposa querida. E vamos adicionar o Ketchu Bedinho, que é meu filho. E pronto, são esses. Vamos salvar de novo. Continue. Você já esteve nos Estados Unidos? Nesse caso, a gente vai dizer que não, tá? É como se estivesse tirando um visto novo. Você já teve um visto? Não. Você já teve um visto negado? Nesse caso aqui não, mas se você já teve, você vai ter que preencher isso aqui. Por quê, né? Alguém já pediu, já fez uma petição de imigração em seu nome para a cidadania ou imigração, o serviço de imigração? No caso aqui não também. Essas duas frases aqui, se forem são coisas que vão complicar um pouco se você não tiver uma boa explicação. Ou não tiver mudado, né, a sua situação no caso do visto negado. Agora eu vou colocar endereço e telefone. Bem, aqui eu vou inventar, né? Rua das Flores, 123. Cidade, Curitiba, Paraná, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Brasil. O meu endereço de e-mail, meu endereço de correspondência é o mesmo de casa? Sim. Aqui é um telefone, 4199, opa, 9999999. Esse é tipo o telefone principal. Aqui é um telefone secundário e aqui é o telefone do trabalho. Eu não vou colocar, mas vocês podem preencher.
Você usou algum outro número de telefone nos últimos 5 anos? Caso você tenha usado, é bom que você diga sim, tá? Que eu vou colocar não. Que eu vou colocar pedroquetcho@gmail.com. Você já usou outro endereço de e-mail nos últimos 5 anos? Você pode colocar que sim ou que não. E se colocar sim, você vai precisar dizer quais são esses. Esse aqui você vai colocar suas mídias sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim, tem várias plataformas aqui para você colocar. YouTube, você pode colocar todos, pode não colocar nenhum. Não é obrigatório colocar, mas eu penso que seja bacana você colocar sim, não tendo nenhum problema, né, nas plataformas. É difícil hoje em dia alguém que não tem pelo menos uma rede social, né? Então eu acho bacana colocar assim. Aí você vai escolher e você pode adicionar várias, né? Por exemplo, aqui eu vou botar dedo.ketchup. Aí eu vou adicionar mais uma. Eu tenho Instagram, @bedoquetchup. Ou você pode copiar o endereço mesmo da sua página e colocar aqui. Você gostaria de providenciar informações sobre sua presença em qualquer outro website ou app que você usou nos últimos 5 anos? Né, que você compartilhou fotos, vídeos, status, aí você vai dizer que sim ou que não. Nesse caso, não. Agora nós vamos informar passaporte. É regular, né, um passaporte normal comum. Oficial, que seria passaporte oficial, diplomata, esse aqui não faço ideia que seja, ou outro. E sempre que você tiver dúvida, dá para ir aqui e descobrir o que é. Laser, taser. Então aqui tem tudo, né, que você precisa. Sempre que a opção que você escolher for outro, você vai ter que explicar. O nosso passaporte normal seria o regular. Vou inventar um nome aqui, tá? Passport Book Number nós não temos. Nosso passaporte foi feito no Brasil. Vou colocar aqui Curitiba, Paraná. Quando foi feito? 1 de janeiro de 2020 e vence 1 de janeiro de 2030. Geralmente vence um dia antes, mas eu vou deixar assim para ficar mais fácil. Se você já perdeu ou já teve um passaporte roubado, você vai ter que colocar sim e vai ter que preencher as informações dele, tá? No caso aqui, não também. Esse aqui é bem importante, né? E gera um pouco de confusão. É o seu ponto de contato de informação, né, dos Estados Unidos. Isso quando você tem algum conhecido, se você desejar, você vai colocar. Eu aconselho a colocar um local que você deseja visitar. Por exemplo, eu estou indo para Orlando, quero visitar o Magic Kingdom. Relação com você. Other, né? Porque não tenho relação. O endereço do Magic Kingdom. Ele pede para colocar o fone, então a gente vai inventar aqui porque eu não sei. Does not apply e save. Continue. Família. Aqui você vai colocar as informações do seu pai. E se você colocar do not know, é porque você não sabe, não tem as informações, tá? Ketchup. E do pá. Aí eu vou botar 1 de janeiro de 1960. Vamos colocar. Seu pai está nos Estados Unidos? Não. E a mãe chama Ketchup.
Bedama. Sou super criativa com os nomes, né? 1º de janeiro de 1960 também. Sua mãe está nos Estados Unidos? Não. Você tem parentes imediatos? Você tem parentes mesmo, tipo pai, mãe, irmãos nos Estados Unidos, não incluindo os outros parentes, né? E se você colocar sim, você vai precisar preencher quem são eles. Esse é o status dele, né? Se eles são não imigrantes, imigrantes. Colocando não, ele vai perguntar se você tem algum outro parente. Então, seria um parente de outro, né, grau, tipo tio, tia, primos. E se você botar sim, você vai ter que preencher. Botando não, só continua. Continue. Ele vai pedir informações da esposa. A gente já colocou lá, né? Que é a Kétio Lida. E ela nasceu no mesmo dia que ele, 1990. Eles são almas gêmeas. Ela é brasileira. Nasceu em Curitiba, no Brasil. E o endereço dela é o mesmo que o meu. A gente salva e vamos para a parte do trabalho, educação e tudo mais. Qual a sua principal ocupação? Então, você pode ser estudante, você pode ser dona de casa, não empregado, enfim. Aqui a gente vai colocar que ele é de negócios, business. Aí ele trabalha na Bedo Company, que fica na Rua Florida, 123, Curitiba, Paraná, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O phone number é 4199999999. Brasil. E ele começou lá quando ele tinha 20 anos. Ele ganha R$6.000 por mês. E aqui é uma breve descrição das suas funções. Então, aqui você vai colocar o que você faz. Por exemplo, eu sou planejador de produção. Organizo e programo toda a produção da fábrica e sou responsável pelo faturamento diário. Pronto. Não vai deixar eu salvar porque ele não aceita pontos. Você pode escrever em português mesmo, tá? Não tem problema. E aí, continua. O formulário do homem geralmente é um pouco mais chatinho, tá? Então, você teve outro emprego? Sim. Se teve, você vai ter que preencher aqui todas as informações, ó, o nome do empregado, né, o nome da empresa, o endereço, telefone, qual que era seu título, né, seu cargo, qual que era o nome do seu supervisor, quando você começou, quando você saiu, e também você vai ter que escrever suas experiências. Aqui eu vou colocar não. Mas se você teve, eu sugiro que você faça pelo menos dos últimos 5 anos, né, se foi o caso. E se você tem faculdade ou ensino médio completo, é legal colocar aqui também. Aí você vai colocar aqui o nome da instituição, o endereço, cidade, estado, o código postal, aqui a cidade, qual curso você estudou, quando você começou e quando você terminou. Eu vou colocar no aqui para não ficar me estendendo e preenchendo. A gente salva e continua. Aí ele pede mais algumas informações.
Você pertence a algum clã ou tribo? Não. Quais línguas que você fala, né? Se você fala português. Opa. Inglês. Pronto. Você viajou para algum outro país nos últimos 5 anos? Eu vou colocar aqui que sim. Aí ele vai pedir para você colocar. Vamos botar Bahamas. Mais um. Canadá. Pronto. Né? Você coloca tudo que vocês visitaram nos últimos 5 anos. Você trabalhou, participou, fez parte de qualquer organização de caridade? Aí você vai colocar sim ou não. Se você colocar sim, você sempre vai precisar colocar a informação. Você tem treinamento especializado em armas explosivas nuclear, biológico? Sim ou não? Não. Você serviu ao exército? E se você serviu, você vai ter que colocar todas as informações aqui. Caso não, só colocar não. Isso aqui é servir mesmo, tá? E se você serviu em algum grupo de rebeldes, né? Guerrilhas, que é contra o governo, sim ou não. Aí se você colocar sim, você vai precisar explicar. E é aquilo que eu disse, tanto essa pergunta como essa de armas nucleares, você precisa ter uma explicação plausível para ter feito parte disso e ter esses treinamentos. Senão, não vai fazer sentido para eles e a negativa é quase certa. E essa parte aqui de segurança e antecedentes, basicamente, se você disser que sim para alguma dessas perguntas, ou vai ter que ter uma explicação muito boa, ou as chances de conseguir o visto são praticamente zeros, né? Essa primeira pergunta aqui, se você tem alguma doença, né, que é de perigo à sociedade, que é de public health significance, alguma coisa que se espalhe, por exemplo, coronavírus, né, no momento. Você tem algum distúrbio mental ou físico que coloque a segurança dos outros em risco? Você usou drogas ou foi um viciado em drogas? Se a gente coloca assim, você pode explicar, eu fui, mas faz 10 anos que eu estou sóbrio. Então, é uma opção sua colocar que sim ou que não. Se você colocar sim, sempre pense que é bom levar uma boa explicação para isso, levar documentos que provem que já está tudo certo, tá? Porque realmente isso aqui toda essa parte aqui são complicadores. Você já foi preso por crimes? Você já violou ou fez alguma conspiração relacionado a substâncias controladas? Você está indo para os Estados Unidos para tentar prostituição ou comercializar coisas ilegais? Ou você esteve relacionado com isso nos últimos 10 anos? Você está envolvido ou quer se envolver em lavagem de dinheiro? Você cometeu conspiração, né? Tráfico humano? Você está envolvido ou de alguma forma ajudou, assistiu alguém que fez tráfico humano? Você é casado, filho ou filha, né, de alguém que fez conspiração com o tráfico humano nos Estados Unidos ou em outro lugar. Então vocês percebem que são coisas, essa página aqui especialmente bem graves, que o sim já é um fator de risco, né, para o seu visto ser aprovado. Você continua. Temos mais 3 partes de perguntas. Você está buscando espionagem, sabotagem? Não. Você está procurando atividades terroristas? Não. Você já pensou, né, em providenciar ajuda financeira para organizações terroristas? Não. Você é membro ou representante de uma organização terrorista? Não, também. Você é filho,
marido, né, de alguém que é de uma organização terrorista? Não. Você já solicitou, incitou, cometeu, assistiu ou participou de qualquer forma em genocídios? Não. Você já cometeu a tortura? Não. Você já cometeu tudo aquilo outro, atos de violência? Não também. Você já recrutou soldados infantis, crianças, né, para serem soldados? Você, servindo, né, o governo, de alguma forma violou a liberdade religiosa de alguém? Você já forçou uma mulher a fazer aborto contra a vontade dela? Né? Ou você esterilizou um homem e uma mulher, né, contra a vontade deles? Você já esteve ligado ao tráfico de órgãos humanos? Você já tentou conseguir o visto de alguma forma ilegal? Você já foi removido ou deportado de algum país? Você já segurou uma criança fora dos Estados Unidos que tinha guarda legal pela corte americana? Não. Você já teve que responder por alguma violação de lei ou alguma outra regulamentação? Você já revogou sua cidadania americana pelo propósito de evitar taxas, né? Tudo não. Aí no próximo a gente vai fazer o review e você vai ter todas as informações que você colocou para você revisar. E é legal nesse ponto realmente dar uma olhada, ver se está tudo certo, porque depois que você volta, você não consegue desvoltar. Aí você vai no Sign and Submit. Alguém te ajudou a preencher esse formulário? No meu caso, não. NN 999999 DKAAYN. Sign and Submit. Vou assinar. E pronto. Está confirmado. Isso aqui você precisa imprimir, essa confirmação aqui. Então, você vai aqui em Print Confirmation e vamos salvar. E eu gosto de imprimir a application também. Isso você não precisa levar, mas é bom porque daí você sabe tudo que você respondeu e é sempre bom salvar uma cópia dessa. E pronto, terminamos. Viram como não é complicado preencher o visto? Simples, né? Não tem segredo nenhum, não tem nenhum mistério. Vocês precisam tomar cuidado com aquelas dicas do vídeo de domingo e preenchendo tudo certinho, conforme eles pedem. Tenho certeza que vocês não terão problemas. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem aqui que eu farei o possível para ajudá-los. Espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos conversar sobre passagem aéreas, como conseguir o melhor preço. Vejo vocês lá. Tchau, tchau!